Agora, gente, o caso de um homem que tentou fugir com uma criança de apenas 3 anos de idade. O que será que ele iria fazer com essa criança, hein? Lá no bairro do José Walter. Ele estava em um bar quando pegou essa menina e saiu correndo. Populares perceberam a ação deste homem aí e foram atrás dele, hein? Correram atrás dele e quase ele foi lixado, gente. Ricardo Lima traz os detalhes pra gente aqui na tela da verdade que eu mostro mesmo. Põe na tela. A tentativa de linchamento aconteceu nesta rua, Rua 5 do Pequeno Mondubim. Os torcedores de Ceará e Fortaleza estavam se divertindo em um bar aqui próximo, assistindo ao jogo, quando de repente se depararam com uma situação inusitada. É que um homem que não é conhecido nessa região, mas utilizava inclusive uma camiseta de torcida e veio para cá, se infiltrou por aqui, ele pegou uma criança de 3 anos de idade, que a criança é filha do proprietário do estabelecimento comercial, e tentou correr com a criança. O que ele iria fazer com essa criança, sabe lá Deus, mas a primeira opção seria estuprá-la. Pelo menos essa é a possibilidade que mais se aproxima da realidade aqui no local. Veja bem, um local de pessoas do bem aqui no Pequeno Mondubim, tanto que as duas torcidas de Ceará e Fortaleza comemoravam, aliás, torciam aqui pelos seus respectivos times sem nenhum problema. E aí aparece esse homem e a criança estava com uma babá. Só que numa fração de segundos em que a babá tirou o olhar da criança, ele pegou a criança e saiu correndo. As pessoas perceberam aquilo e começaram a gritar. Foi aí que, pela primeira vez, as torcidas de Ceará e Fortaleza, num dia de final, deram um belo exemplo. Nós já mostramos exemplos ruins aqui dessas duas torcidas, mas aqui nesse caso, eles se uniram e saíram correndo atrás do suspeito e conseguiram alcançá-lo. Nessa história, a criança ainda saiu ferida assim, na testa, né? Um pequeno ferimento, uma pequena escoriação. Mas o suspeito ele foi pego e ele só não sofreu um linchamento aqui porque, como nós dissemos já no início da matéria, essa é uma região de pessoas do bem. Se fosse numa área dominada por organização criminosa, certamente ele não estaria vivo. Mas ele pegou uma tremenda de uma lição, apanhou bastante, depois disso foi imobilizado. A gente tem as imagens aí dessa situação toda, gerou uma muvuca aqui nessa rua. Mas ele foi imobilizado e depois disso foi chamada a polícia militar. Foi necessário também a chegada de uma ambulância do SAMU, que chegou muito rapidamente ao local. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar e em seguida levado à delegacia, onde vai ser autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável. Essa é que é a realidade. Felizmente, gente, não passou de um susto. Felizmente, a ação cidadã de muitos moradores aqui da região que não mediram esforços para salvar a criança das mãos desse homem, que a gente está vendo aí nas imagens. Eles agiram rápido e conseguiram tomar essa criança e ele ainda foi imobilizado debaixo de muita surra para aprender a não fazer mais esse tipo de coisa. Esse tipo de gente não tem adjetivos para a gente associar a pessoas que tem coragem de fazer uma atrocidade dessa. Felizmente não fez. Pessoas que mesmo se divertindo, assistindo ao jogo, conversando, perceberam. Uma delas percebeu e foi o suficiente. Alardou e as outras começaram a perseguir esse homem, que não conseguiu correr muito porque estava desequilibrado com a criança. E aí ele foi alcançado e foi detido pela população, que ainda deu aquela velha sola. Vai ficar preso. E a gente torce para que essa prisão não seja efêmera, que ela seja duradoura e que ele possa ter a lição que merece, lá na cadeia onde se separam os ruins dos péssimos. Essa aqui é a verdade. Olha, gente, poderíamos estar narrando aqui, inclusive, a morte dessa menina, o desaparecimento, a morte, né, e o estupro dessa menina de apenas 3 anos de idade. Esse rapaz que se aproveitou aí do momento em que todo mundo estava comemorando, estavam acompanhando lá o jogo do Fortaleza do Ceará, ontem, e pegou essa menina e saiu correndo. Iria com certeza fazer um mal para essa menina. Como disse bem o Ricardo aí,
A sorte dele é que ele não estava aí num bairro dominado por uma facção, porque senão não estaria vivo, hein? Mas apanhou, levou um bocado de pancada. Levou foi muita. Tá aí, ó, a população não aceita esse tipo de crime.